Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a presidenta da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a vereadora Denise Pessoa, do PT, aqui tratar de várias pautas que têm premiado já a atuação da sua presidência e da casa, consequentemente. Presidenta Denise, uma honra tê-la conosco aqui. A honra é toda minha. Obrigada pela oportunidade. Presidenta Denise, já o ano legislativo correndo, nós estamos aí daqui a pouco quase que na metade, né? As pessoas não se dão por conta, mas anda muito rápido. E uma das iniciativas que a senhora prometia aqui na virada de ano, quando, momentos depois da posse da atual mesa diretora presidida pela senhora, aqui do Legislativo Caxiense, seria a retomada do projeto Câmara Vai aos Bairros, né? Em que os vereadores costumeiramente atendem às demandas, têm contato com os bairros, mas ali é quando a instituição Câmara e o conjunto dos vereadores se dirige especificamente a algumas regiões da cidade para ouvir as demandas e aí intensificar ainda mais a interlocução com o executivo e com as próprias demandas da cidade. E é algo simbólico, né? Os vereadores vão até a comunidade, não a comunidade sempre procurar o vereador na Câmara, que também a Câmara sempre está aberta. Estamos praticamente saindo de uma pandemia, é sempre difícil dizer que acabou, ainda há casos, enfim, mas há inegavelmente uma flexibilização com possibilidade já do não uso de máscaras, pelo menos naqueles que não estejam enfermos, maior capacidade de juntar público, coisa que era impensável até meados do ano passado. Então, anos depois de edições anteriores do Câmara Vai aos Bairros, que é um projeto que existe desde 2010 na casa, e com a pandemia que nos ocupou praticamente aí todo o ano de 2020, todo o ano de 2021, agora a senhora, enfim, traz de volta esse projeto junto com o conjunto da casa. Como que será a primeira edição do Câmara Vai aos Bairros, já marcada para 28 de abril, uma quinta-feira, a partir das 19 horas, na Igreja Santo Antônio do bairro Esplanada? Bom, Fábio, a mesa diretora, né, esse ano ela optou em trazer um caráter mais comunitário de retomar as relações com a nossa cidade, até em função, claro, dessa conjuntura do pós-pandemia, né, entre aspas, né, mas a gente reaproximar a Câmara com a nossa população. Então, a gente optou em retomar esse instrumento, que foi bem importante já na Câmara de Caxias, que é o Câmara Vai aos Bairros. E a gente escolheu, né, são 8 regiões e tem o último encontro, então são 9, na verdade, no total. O último que seria quase um retorno, né, de todas as demandas, né, um balanço geral. Então, a gente está organizando, separando por região, também, claro, óbvio que tem regiões que são grandes, enormes, né? E a gente gostaria de fazer mais, mas em função também de todo o período, a gente não conseguiu agendar todos, né? E a gente entende que, bom, próxima gestão, se conseguir, pode retomar, né, essas outras regiões. Então, a gente começa no Esplanada, né? A gente está já mobilizando as lideranças comunitárias daquela região, convidando, né, as lideranças para participarem. Então, a partir dessa demanda dos presidentes de bairro, a gente vai tratar os temas mais macro, né? A necessidade de uma escola, educação infantil, né? Ampliação do atendimento da UBS. Então, temas que são mais macro. Limpeza, manutenção do... essas questões no sentido de, digamos, troca de lâmpada ou algum buraco numa rua que não foi fechado, isso vai ter o pessoal do orçamento comunitário lá que vai fazer esse atendimento que ele é mais rápido, né? Que, no caso, são demandas assim mais de manutenção. O Executivo já garantiu que vai participar no meio da coordenação do orçamento comunitário. Isso aí, o orçamento comunitário estará lá já para que a gente consiga realmente debater os temas macros da cidade, né? Que a gente consiga olhar aquela região como um todo e pensar equipamentos públicos ou problemas, né, que são mais coletivos e não apenas, né, situações pontuais que são de manutenção do dia a dia, né, da cidade. Esse é um ponto interessante, presidenta Denise, porque não é um roteiro simplesmente que parte dos vereadores, né? As pessoas não acompanharam exatamente tudo, mas cabe a nós aqui recuperarmos. Houve reuniões prévias com a presidência da União das Associações de Bairros, a UAB, com o presidente Valdir Walter, toda a diretoria, já lideranças comunitárias. Então, a própria UAB e os presidentes de bairros participaram da organização desse roteiro. Sim. Ou seja,
é um instrumento que já dialoga com a própria demanda. Então, ali já começa, tipo assim, nós queremos tal data, porque é o ideal, nesse horário, que o pessoal vai poder participar. Nessa comunidade ou naquela lá, né? As escolhas foi praticamente, né, feitas em conjunto com a UAB, né, com a União de Associações de Bairro, e aí a gente também discutiu com o Executivo, apresentou a proposta e também pediu a participação, né? A ideia é que, a partir do momento que a gente escute as demandas, a gente também retira a gente elege, né, um grupo de representantes de cada reunião e que vai levar, essa demanda vai ficar, né, responsável por levar, junto com a mesa diretora, para o Executivo um relatório daquela reunião. Então, a gente vai entregar, a demanda da região Esplanada vai ser entregue a partir daquele grupo de representantes e que depois a gente vai continuar, né, prestando contas, mandando relatórios sobre, né, essas demandas que foram levantadas. A ideia é que no último encontro se faça um levantamento geral, né? Do que ainda falta, do que foi resolvido. Isso, do que tem planejamento, ou não, né? Ou do que não está contemplado. Qual é a sua expectativa do que encontrar? Por exemplo, a Câmara, neste ano, já dando sequência, tem sido uma legislatura muito intensa no sentido de tentar enfrentar os grandes problemas da cidade. Tivemos aí um marco de regularização fundiária, o transporte coletivo é um assunto polêmico, que se arrasta, mas que mal ou bem tem acontecido, esse diálogo com o Executivo, projetos que aportam aqui, os vereadores se debruçam. Então, é uma legislatura que tem tentado enfrentar os grandes assuntos da cidade. Por exemplo, o lixo é um gargalo muito grande, os vereadores promovem reuniões, temos uma frente parlamentar específica sobre isso. E o que a senhora espera encontrar nos bairros, então? Porque daqui a pouco, no que chegar nos bairros, aí sim, aí isso vai ganhar um volume ainda maior, o transporte coletivo, o lixo, e por aí afora. O que a gente já vê, claro, cada vereador tem, né, uma base, já tem, cada vereador já está presente nas comunidades, mas o que eu vejo realmente é que nesse pós-pandemia, né, a gente tem aí a questão, sim, das vagas de escola, né, seja educação infantil ou até fundamental, ensino médio, porque muitas pessoas deixaram das escolas privadas e foram para a pública. Muitos estavam ainda nas aulas online e aí atrasaram também para fazer matrícula. Muitos se mudaram em função também de desemprego. Então, a cidade mesmo está desorganizada no que diz respeito à questão das vagas, né, de como se tem vaga mais próximo da sua casa. Acho que esse ponto vai aparecer bastante. A própria questão da saúde, né, em função desse período da pandemia, se priorizou muito o atendimento, né, da Covid. Emergencial. E agora a gente tem os gargalos, né, do restante, que ficou tudo para trás. Então, tem atrasos de consultas especializadas, né, de cirurgias. Então, tem várias situações que estão represadas. A questão, sim, da manutenção da cidade é um problema, a gente não tem como negar. O próprio transporte público, né, já vinha com uma dificuldade. Com a pandemia, né, ficou muito maior, ficaram maiores as dificuldades. E agora a gente está ajustando, né, eu acho que a gente está num período de calibrar, né, qual é a necessidade real de ônibus para cada região. A gente tem reclamações diárias também de falta de linha ou de ônibus lotado, né? Então, acho que esses são temas que a gente precisa e vai aparecer com certeza. Um outro ponto que muitas pessoas às vezes vão dizer, mas é repetitivo e tal. Quando acontecem esses encontros, sobretudo em que um grupo de vereadores, liderado pela senhora presidenta este ano de 2022, vai até os bairros, também é um momento de esclarecer sobre o que de fato um vereador pode fazer. As pessoas confundem muito. O vereador, então, é ele que vai aqui construir o BS. Não, o vereador vai caminhar, ele vai apresentar demandas, ele vai engrossar esse coro, mas quem executa é o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, a escola, a mesma situação. Também é um momento para que os vereadores esclareçam ainda mais a população de como até aproveitar melhor o seu vereador. Sim, com certeza, né? A gente tem a Câmara de Vereadores, quando vai até a comunidade, ela também trata dessa questão mais educativa, né? De apresentar as suas funções, né? Qual é a função dos vereadores. Então, a comunidade muitas vezes acha que a gente trabalha na prefeitura, né? Muitas pessoas dizem, eu vou lá te ver na prefeitura. Não, a gente não está na prefeitura, né? São prédios distintos. São prédios distintos, são poderes diferentes, né? Então, a gente realmente precisa, cada vez mais, né, tratar sobre isso. A comunidade, muitas vezes, não reconhece os vereadores, não sabem quem são os vereadores da nossa cidade. Então, a gente precisa estar ali para
né, também nos apresentarmos o nosso trabalho. A gente tem várias comissões aqui, vários debates que são realizados e que muitas vezes, né, passa despercebido, mas que dirige a cidade, né? Então, que a comunidade consiga enxergar as possibilidades, inclusive, de sua participação, né, junto aos seus representantes. E outro fator, presidenta Denise, essas demandas mais miúdas do Câmara Vários Bairros, eu vou lembrar lá do ex-vereador Mauro Pereira, que falava o café com leite, né? Aquela demanda do dia a dia. As pessoas têm reclamado muito disso também. A senhora citou o poste de luz, daqui a pouco não vai fazer um relatório para o sujeito trocar uma lâmpada ou resolver um buraco. Mas para aquela pessoa que mora naquela rua, está fazendo muita falta. Aí já vai estar ali o coordenador do orçamento comunitário. Ele não precisa colocar no relatório. O sujeito colhe a demanda ali... Já providencia. E já providencia. Porque hoje o nosso atendimento, especialmente na troca de lâmpada, na iluminação, setor público, hoje até, né, não sei por que falam em terceirizar ou fazer parceria público-privada para iluminação, porque os nossos servidores públicos hoje, eles atendem muito rápido, né? Se a gente apresentar hoje de manhã o relatório, um Alocaxias falando de troca de lâmpada, amanhã, em um dia, 24 horas, no máximo 2 dias, está trocada a lâmpada. Está funcionando. Está funcionando. O problema é só chegar até o poder público, né? Às vezes as pessoas não tiram o tempo de ligar, e aí ninguém liga, ou acha que um ligou, outro ligou, e aí não é trocada a lâmpada, né? Mas funciona, e acho que tem que reconhecer os nossos servidores públicos. Então, nós ainda temos alguns minutinhos, presidenta Denise, eu vou reforçar o convite. Então, 28 de abril, agora, uma quinta-feira, a partir das 19 horas, na Igreja Santo Antônio, do bairro Esplanada, terá então início a primeira edição do Câmara Vários Bairros 2022, é a primeira de 9 que percorrerão ao longo do ano, praticamente contemplando micro-regiões da cidade, de modo que ao término do ano todas estarão, digamos assim... Micro é bondade, são macro, bem grandes. Mas digamos assim... regionaliza a cidade e termina o ano em tese, né? Vamos tentar ter contemplado praticamente toda Caxias do Sul. Nesses minutos que restam, presidenta Denise, como é que a senhora tem avaliado o próprio exercício da função? A senhora é uma vereadora experimentada de 4º mandato já, mas que não havia presidido a casa ainda. E não tem havido reclamações, pelo menos temos acompanhado aí, os poderes estão se relacionando bem, os projetos estão andando, enfim. Veja bem, né? Você não tem reclamação, o silêncio diz muito, né? Que tá bom. No meu caso, sim, né? Porque, bom... Estou brincando com a senhora, mas eu sei, claro. Falando sério, assim, sim. Como é que a senhora tem avaliado, digamos assim, esse primeiro quadrimestre? Não, eu vejo que a gente tem procurado sempre bastante diálogo, né? Então, com todos, aproveitando todas as diferenças de todos os vereadores, e acho que isso tem sido reconhecido. Não vejo grandes ruídos, nem internamente, nem externamente, né? Claro, a gente não agrada todo mundo, mas né, nada que a gente não converse e não supere qualquer dificuldade. Então, acho que estamos caminhando bem aí. E a sua expectativa para o decorrer do ano? Focamos aqui muito no Câmara Vários Bairros porque é um momento de retomada da participação popular, enfim, no cenário já de quase pós-pandemia. Mas a senhora tem expectativa de algum projeto específico, outras ações que queira destacar também? A gente tem trabalhado, né, aqui na questão da assinatura digital, que já deve estar quase finalizando, né, que são processos que aceleram, né, na verdade, são circunstâncias que acabam acelerando o processo, né, nosso da Câmara. Então, um projeto ele vai andar mais rápido se a gente tiver as assinaturas digitais, a população vai ter mais acesso. Então, isso é algo que a gente está finalizando. A gente tem, claro, o projeto da Casa é Sua, que são as visitas que são guiadas, né? Aqui, nosso setor de RP, de comunicação, recebe, junto com o Centro de Memória, recebe a comunidade, explica, né, a Câmara, todo o procedimento do que acontece aqui. Escolas, clubes de mães... Isso, quem quiser, inclusive... Aqui nos acompanha, que tipo de público vem aí. Sim, mais variado possível. O mais variado possível. Quem quiser, inclusive, pode agendar, né? Entre em contato aqui com a Câmara de Vereadores, agenda essa visita que nós teremos um maior prazer de recebê-los, né? Então, a gente tem esses projetos de contato, né, com a nossa comunidade. A gente tem procurado, sim, melhorar a estrutura da casa, né? A parte, né, também estrutural, né? Porque não adianta a gente não cuidar da casa, né, como um todo. A gente tem hoje algumas dificuldades, inclusive, da estrutura da casa, né? Microfones que não estão funcionando, questões de, né,
O próprio plano de prevenção e combate a incêndios. Isso, então tem várias situações, a parte elétrica da casa, né? Então a gente está cuidando dessa parte também, que é importante, né? A casa, infelizmente, a Câmara de Vereadores já tem histórico, né, de passar por sinistros, né? Incêndios, já teve um, daí teve início de outro, então a gente tem que ter um cuidado realmente, né, com a Casa Legislativa. Nesse minuto final, presidenta Denise, ao mesmo tempo que eu começo a lhe agradecer pelo bate-papo, eu vou de imediato já devolver a palavra para a senhora e quem está nos acompanhando em casa, já na tela visualizará os seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as últimas considerações, digamos assim. Então, obrigada, Fábio, obrigada a todos que nos acompanham. A gente coloca nosso mandato à disposição como vereador e também como presidente da Câmara. A gente está aí aguardando sugestões, sim, críticas, são sempre bem-vindas, que a gente consiga conduzir a casa do povo da forma, né, como o povo quer. Então, aguardamos aí os contatos. A honra foi toda nossa. Muito obrigado mais uma vez, presidenta. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a presidenta da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Denise Pessoa, do PT, aqui ilustrando pautas, projetos do Legislativo Caxiense para esse ano de 2022 em curso. Notadamente, o projeto Câmara Voz Bairros, aí, uma retomada no sentido de aproximação entre os vereadores e a população. Primeira edição das 9 edições, já prevista para o dia 28 de abril, a partir das 19 horas, uma quinta-feira, na Igreja Santo Antônio do bairro Esplanada, todos convidados, com transmissão também pelas redes sociais da TV Câmara, depois reprise, toda a cobertura, fiquem ligados conosco aí. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.